Olha só que interessante. Há pouco tempo, um jovem talento brasileiro, o Ryan, foi comprado por um clube inglês que fica ali no meio da tabela, o Bournemouth. À primeira vista parece só mais uma transferência, né? Mas a verdade é que essa negociação diz muito sobre os tempos atuais. Ela é uma pista de quem realmente está dando as cartas no futebol mundial hoje. E aqui está a pergunta central da nossa análise de hoje. O que foi que mudou? Por que clubes que sinceramente nem entravam nessa briga agora estão contratando jogadores que, antigamente, seriam alvo exclusivo do gigante da Europa? E essa frase aqui, ela resume perfeitamente a situação. A compra do Ryan pelo Bournemouth não é um caso isolado, sabe? É um sintoma. É um aviso bem claro de que as regras do jogo no futebol mundial mudaram. E mudaram para valer. Para a gente entender o tamanho dessa reviravolta, a gente precisa lembrar como as coisas costumavam ser. Por décadas, a carreira de um jovem craque brasileiro seguia um roteiro que era quase previsível. Era um processo de maturação, né? O jogador aparecia, brilhava aqui no Brasil, ganhava experiência, corpo, e só então, lá no auge da forma física e técnica, um Real Madrid, um Barcelona aparecia para levar o cara. Era um caminho que parecia natural, quase inevitável. Pois é, esse caminho simplesmente não existe mais. O roteiro foi rasgado. E não é porque o futebol brasileiro mudou, não. É porque o futebol inglês mudou o jogo de todo mundo. E os responsáveis por quebrar esse sistema não são os suspeitos de sempre. Não foram os superclubes que fizeram isso. Foram justamente as equipes que raramente disputam títulos, mas que hoje estão fechando negócios antes mesmo que os gigantes pensem em ligar. Tá, mas como eles conseguiram fazer isso? A resposta, como para quase tudo no futebol moderno, está no dinheiro. Mais especificamente na estrutura financeira que só a Liga Inglesa tem. E tudo começa com este número aqui, mais de 100 milhões de euros. Pensa só nisso, essa é a receita mínima garantida que até o último colocado da Premier League recebe só de direitos de TV, todo santo ano. Ganhando ou perdendo, é uma base financeira que simplesmente não existe em nenhum outro lugar do mundo. Isso cria uma coisa que os especialistas chamam de previsibilidade financeira. É a garantia de que, com título ou sem, com vaga na Champions ou não, o dinheiro vai entrar. E essa certeza, acredite, muda absolutamente tudo. E aqui está o pulo do gato. Essa estabilidade financeira dá a esses clubes uma espécie de superpoder. Eles podem se dar ao luxo de errar. Pensa bem, se um gigante erra uma contratação de 100 milhões de euros, vira uma crise. Para esses clubes, se um jogador não dá certo, o erro é absorvido e o projeto continua. A lógica é bem simples. Quem pode errar, age antes. E quem age antes, geralmente paga menos. Isso criou um modelo de negócio totalmente novo, focado não em ganhar troféus agora, mas em dominar o timing do mercado de jovens talentos. Esse quadro aqui ilustra a diferença de uma forma brilhante. De um lado, os gigantes, com aquela pressão absurda por resultados imediatos, tolerância zero para erro. Do outro, essa classe média inglesa, que opera quase como uma plataforma de desenvolvimento. O objetivo principal deles não é o troféu no fim do ano, mas o lucro na próxima janela de transferências. O plano de jogo deles é simples e ao mesmo tempo genial. Primeiro, eles compram o talento ainda em potencial, quando é uma aposta. Segundo, eles colocam esse jogador na maior vitrine do mundo, que é a Premier League. E terceiro, depois que o jogador se prova nesse ambiente super competitivo, eles vendem para os gigantes por um valor que muitas vezes é estratosférico. E isso não é só teoria não. O Brighton, por exemplo, transformou Moisés Caicedo, que foi comprado por uma pechincha, numa venda de mais de 100 milhões de libras. O Brentford fez o mesmo com o Ivan Toney. E o próprio Bournemouth comprou o zagueiro Zabarney, bem jovem, e hoje ele é um dos defensores mais cobiçados da liga. Eles não competem com o Manchester City em campo, eles competem antes, no mercado. Só que o impacto dessa nova dinâmica vai muito além da Inglaterra. Ela está literalmente redesenhando todo o mapa do futebol mundial. O que esse gráfico está mostrando é uma transferência de risco. Antigamente, o gigante europeu apostava no jovem talento. Hoje, ele prefere pagar um prêmio, pagar mais caro por um jogador que já foi testado e validado. O risco do desenvolvimento, da adaptação, tudo isso foi terceirizado para essa classe média da Premier League. E as consequências disso vêm em cascata. Clubes brasileiros, sempre pressionados financeiramente, vendem seus melhores jogadores cada vez mais cedo. Os gigantes, por outro lado, acabam pagando muito mais caro por segurança. Na prática, o poder de decidir o destino dos futuros craques saiu do topo da pirâmide e se instalou ali, no meio. E agora, a história toda faz sentido. Vamos voltar para o jogador que começou essa nossa conversa, o Ryan.
Para um gigante europeu, hoje, o Ryan é uma incógnita. Exigiria paciência, minutos em campo e a margem para erro é mínima. Já para o Bournemouth, o cálculo é completamente diferente. Eles não precisam que ele se torne o melhor do mundo amanhã. Eles só precisam que ele jogue, apareça e se valorize. Se ele explodir, o lucro é imenso. Se não der tão certo, o prejuízo é controlado. E o ponto final dessa história toda é este. A estrutura de poder do futebol mudou. O verdadeiro controle não está mais só nas mãos dos clubes que levantam as taças mais importantes. E isso deixa a gente com uma pergunta para refletir. Numa era em que os campeonatos são decididos por uns poucos superclubes, mas o caminho que os jogadores percorrem para chegar até lá é decidido por outros, quem é que realmente manda no futuro do futebol? A resposta, pelo visto, não é mais tão óbvia quanto costumava ser.